Vamos lá, vamos falar novamente a respeito aqui da manutenção, a terceira etapa da memorização. Então, a manutenção é a perenização do registro. Então, vai assegurar, vai garantir que aquilo que já foi registrado, né, o que já foi marcado, não se perca em meio aos bilhões de neurônios ativos. Faça o seguinte, feche os olhos, tente imaginar um armário, tá certo? Gigantesco, né? De 100 metros de altura, de um comprimento que vai até onde a sua vista alcança. E esse armário, ele é todo feito com fileiras de pequenas gavetas, milhões de gavetinhas. Então, é como se cada uma dessas gavetinhas, né, fosse guardar uma informação, tá certo? Fosse guardar uma informação. Então, manter a informação é perenizar, é fazer com que ela não se extravie, não se perca. O cérebro raramente mantém guardada informação considerada inútil. Se você, né, mandar para o seu cérebro informação que ele julgar que não tem utilidade, meus amigos, o nosso cérebro é prático, ele é seletivo, a nossa memória é seletiva. Se ele vai ficar guardando para quê uma informação que você não vai precisar mais? Ora, quer um exemplo disso? Todos nós que estamos fazendo concurso, ou quase todos, acredito eu, tenhamos estudado um dia na vida química. Não é verdade? Tenhamos estudado química. Eu pergunto a você, você ainda se lembra bem direitinho, bonitinho, da tabela periódica dos elementos químicos? Lembra daquela tabela periódica? Olha, quando muito você vai lembrar que existe uma tabela periódica, não é assim? Gases nobres daquele lado direito, eu sei mais lá o quê? Né? Na época eu sabia decorar daquela tabela periódica todinha, na época do científico. Eu gostava, era um desafio para mim, era decorar aquilo ali, eu decorava todinha, sabia completamente. Né? Sabia todinha mesmo, hélio, ergônio, neônio, sei lá o que mais, não sei o que mais, gases nobres. Estou falando só daquela última coluna, tá certo? Agora, assim que eu terminei o científico, fiz o vestibular, o conhecimento que eu tinha da tabela periódica me ajudou a acertar algumas questões de química na prova, provavelmente, não me lembro mais, certamente que me ajudou. Né? E depois eu fui fazer engenharia. E durante a engenharia, eu não peguei mais em química, praticamente, pouquíssimo, né? O estudo de química foi pouquíssimo, de tabela periódica foi nenhum. Então eu digo a você que, se você me perguntar hoje sobre a tabela periódica, né, eu não saberei mais. Por quê? Porque, para mim, aquela informação deixou de ser uma informação útil. Eu não tive mais utilidade dela para nada. Agora, se uma pessoa que está aqui me ouvindo, acompanhando essa conversa, né, se essa pessoa for um químico, ou um engenheiro químico, ou alguém que faça algum trabalho relacionado à química e que conviva, né, em seu trabalho diário com os elementos químicos e com a tabela periódica, esta pessoa hoje, anos depois de ter encerrado seu estudo escolar, né, o ensino médio, o segundo grau, hoje essa pessoa ainda tem conhecimento a respeito da tabela periódica. Aquela informação se manteve e se mantém até hoje. Por quê? Porque para ela é uma informação útil. É uma informação útil. Se eu vou estudar hoje, né, prescrição e decadência tributária para fazer um concurso, uma prova de auditor fiscal que vai ocorrer daqui a 6 meses, se eu não mandar para o meu cérebro a informação que aquela informação, aquilo que eu estou estudando hoje é importante, que vai ser útil para mim, né, dificilmente meu cérebro vai se dar ao luxo de ficar utilizando uma daquelas gavetinhas para guardar uma informação que provavelmente eu não utilizarei mais, nunca mais. Tá certo? Então vamos lá. Para manter a informação no cérebro, é preciso indicar sua utilidade. Tudo volta ali para o início. Quando você fez o seu relaxamento e mandou para o seu cérebro aquela informação, disse, olha, o que eu vou estudar agora é muito importante, o que eu vou aprender agora é importantíssimo, eu vou precisar disso futuramente, vou precisar disso para os meus estudos. Para a informação não se perder ou se apagar,
é preciso que tenha sido bem fixada. É aquilo que eu falei agora há pouco. A etapa posterior da memorização, o sucesso da etapa posterior depende, né, depende de que a etapa anterior tenha sido bem sucedida também. Tá certo? Então vamos lá. Agora eu quero recuperar. Né? Eu já estudei, eu li, fixei, né? Estou conseguindo manter aquilo que eu estudei, preciso recuperar. Agora está no dia da prova. Recuperar é localizar e resgatar a informação guardada e mantida no seu cérebro. Localizar e resgatar a informação guardada e mantida no seu cérebro. O branco na hora da prova é um problema de recuperação da informação. Aquilo que você diz assim, puxa, mas faz 3 semanas eu tenho certeza que eu li este assunto. Por que eu não consigo me lembrar? Tá certo? Você não está conseguindo recuperar. Pode ser que na hora que você leu, você não tenha feito você não tenha tido uma captação bem feita. Se você não captou bem, né, você não fixou bem, você não consegue manter. Na hora de recuperar, você fica naquela história. Puxa, eu ouvi o galo cantar, mas não sei aonde foi. Né? Eu sei que eu li isso, mas não consigo me lembrar. É o branco, tá certo? É o branco na hora da prova. A boa recuperação depende de uma fixação bem feita. Então, meus amigos, tudo parte do princípio. Se você estuda assistindo televisão, se você estuda atendendo o celular, se você estuda interrompendo constantemente seu estudo, conversando com uma pessoa, conversando com outra, menino, para de correr, vai fazer isso, olha aí o arroz está queimando, faça isso, faça aquilo. Isso tudo prejudica a sua captação. Se você não captou bem, você não fixa. Se você não fixa bem, você não recupera. Estão entendendo como é o procedimento? Então, um local de estudo adequado é algo que valiosíssimo para o seu aprendizado, para a sua memorização. Para melhorar a recuperação, é essencial a prática, o treino, a execução. Aqueles joguinhos de memória ajudam? Sim, ajudam, sem dúvida. Joguinho de memória ajuda. Mas, professor, é coisa de criança. Mas você é quase uma criança, é uma criança crescida. Não tenha vergonha não. Pega um joguinho de memória vez ou outra que você não estiver fazendo nada e vai fazer um testezinho. Você vê, se você fizer, né, repetidos testes de memória, você vai perceber que no início você pode se sair muito mal. Mas com o passar do tempo, do treino, se você pega um gosto por aquele joguinho, você consegue, né, ir melhorando, né? E treinar é importante para a boa recuperação. Vamos lá, tipos de memória. Existe a memória de curtíssimo prazo, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Não precisa ser nenhum gênio para saber que a memória que nos interessa a nós concurseiros é a memória de longo prazo. Né? Então vou falar rapidamente a respeito das duas primeiras. A memória de curtíssimo prazo, aquela que menos nos interessa, dura apenas alguns segundos ou tempo de ativação constante. Como é que é isso? Você recebeu um bolo de nota aqui de R$1. Você tem um bolo aqui de nota de R$1 na sua mão. Precisa contar. Aí você sai contando. 1, 2, 3, passando a nota e contando. 4, 5. Quando você está assim, 297, 298. Chegou alguém aqui do seu lado, bateu no seu ombro e disse: meu amigo, há quanto tempo? Tudo bem? Você parou de contar para olhar para ele, né, para ver aqui, se espantou de ver aquele seu amigo. Aí você fez aquela cara de tristeza, porque você olhou para o seu bolo de nota na sua mão e vai ter que começar a contar tudo de novo. Era a memória de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo por quê? Porque aquele número que você acabou de contar só ia ficar guardado na sua memória até o momento em que você contasse o próximo número, o número seguinte. Tá certo? Então você vai ter que contar tudo de novo. Tá aí, ó, é um exemplo. Quando estamos contando papel moeda, né, como o cérebro só registra o último número, é fácil perder a conta se alguém diz outros números na mesma hora. Essa memória aí, para nós concurseiros, pelo amor de Deus, não nos interessa. Memória de curto prazo é a memória recente. Pode durar dias, pode durar horas. Ora, né, na época da minha faculdade de engenharia, não foi só uma, nem foram só 2 vezes que passei pela seguinte situação, né? Tinha uma prova para fazer no dia seguinte pela manhã. Aí eu olhava
olhava para o calendário lá e dizia, a prova é amanhã, meu pai do céu, não estudei nada, não sei nada sobre a matéria. E a prova é amanhã às 8 da manhã. Tem nada não, eu vou começar agora à noite. Começava às 8 horas da noite. Virava à noite estudando, noite todinha sem dormir, ali em cima do livro. Né? Aquele estudo de última hora, você já sabe do que eu estou falando, né? Talvez algum ou outro de vocês tenha passado por isso, né? Ou então até a maioria, é o que é mais provável. Aí o que acontece? Virei à noite estudando, estudei apressadamente, aceleradamente, para cobrir o programa daquela prova do dia seguinte. Saí, né? Tomei um café ali, corri para a faculdade, sentei na cadeira, peguei a prova, sabia a prova todinha, fechei a prova, tirei um 10. Que maravilha, professor, que coisa boa nada, daqui a poucas horas depois dessa prova, ou vamos lá, que dure muito, daqui a 2 dias, se você me perguntar alguma coisa sobre essa matéria, daquela prova que eu tirei um 10, eu não lembrarei mais de nada. Será possível, professor? Pode ter certeza. Por quê? Por que é assim? Mas você não tirou um 10 na prova? Tirei um 10, porque eu mandei para o meu cérebro a seguinte informação: eu vou estudar a noite inteira, porque eu preciso desta informação com um objetivo. Qual é o objetivo? Qual é a utilidade disso que eu vou aprender agora? É fazer a prova amanhã, às 8 da manhã, e tirar um 10, tirar uma boa nota, e é somente isso. Então você fez o quê? Você exercitou a sua memória de curto prazo. Você programou o seu cérebro para tirar uma boa nota naquele dia. Mas não para utilizar, não que aquela informação fosse importante para você, porque se realmente fosse importante para você, você não teria deixado para estudar aquele programa inteiro na noite que antecedia a prova. Se fosse importante, você teria estudado ao longo dos dias, não teria deixado acumular aquela matéria. Você concorda comigo? Então, se você deixou acumular e deixou para resolver tudo no último momento, é porque para o seu cérebro vai interpretar assim. Não era uma coisa assim tão importante. Tá certo? O dado desaparece rapidamente porque o cérebro não o considera merecedor de armazenamento. Se o cérebro não considera merecedor de armazenamento, ele joga fora, nós já vimos isso. Nosso cérebro é seletivo. Se você não atribui uma utilidade àquilo que está aprendendo, o cérebro muito menos vai atribuir. Eu digo, não, o cérebro não está precisando disso não, joga fora. Para evitar o esquecimento, é preciso uma ativação constante por meio da repetição do dado. Por exemplo, você está aqui conversando com alguém e a pessoa diz, olha, a pessoa está no celular e diz, por gentileza, decora esse telefone aqui, porque eu estou sem caneta para anotar agora, decora aí, é 245-3268, 245-3268. Aí você começa a repetir, 245-3268, 245-3268. Se você parar de repetir, você esquece. Por que você esquece? Porque aquilo é informação que para você não tem importância nenhuma, você está quebrando o galho do seu amigo ali, que está procurando uma caneta até você decorar. E se você não ficar repetindo, até ele anotar, se você não ficar repetindo, repetindo, você esquece mesmo. É a memória de curto prazo. Ficar repetindo um número até descá-lo ou anotá-lo é o exemplo. Tá certo? Vamos falar agora a respeito da memória que de fato nos interessa. É a memória de longo prazo. Mas é só daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta até já.